Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mari. Eu sou a Sami. E esse é o nosso canal Cadê a Cegonha? Antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, nosso primeiro episódio, a gente pede para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e mandem para todos aqueles que, de repente, precisam saber um pouquinho mais sobre a cegonha que não chega. Isso, e hoje a gente resolveu gravar para contar para vocês esse primeiro episódio nosso do porquê que a gente resolveu criar o canal. Qual o objetivo dele, né, Sami? A gente passou por muita coisa. Durante alguns anos, a gente também esperou a cegonha. E a gente decidiu que essa não precisa ser uma jornada solitária, que você que está assistindo, você mulher, você que tem o sonho da maternidade, não precisa ser uma jornada sozinha, né? Isso. A gente, durante um bom tempo, como a Samira falou, nós vivemos tudo isso, né? A dor de não conseguir e de ver todo mundo à nossa volta engravidando, todo mundo ali na expectativa do primeiro filho, ou do segundo, ou do terceiro, enfim, e com a gente nada. Isso era uma angústia muito grande nossa, né? Durante muito tempo. E a gente não tinha com quem compartilhar, com quem conversar, a não ser com os nossos maridos, porque durante muito tempo, né, Sam? Era segredo, a gente mantinha em segredo. E a sociedade fala muito isso, né? A gente não vê alguém falando tanto sobre isso, abrindo o coração para falar do porquê, de repente, de uma infertilidade, o que acontece. E a gente acha que ainda é um tabu para a sociedade. Sim. Quando a gente passa por aquele ciclo de namorar, noivar, casar, qual é o próximo passo? O filho. E as pessoas começam a questionar. Passou um ano do casamento, passaram 2 anos, 3, as pessoas começam a questionar. Em alguns momentos, as perguntas chegam até a ser delicadas, né? A gente não sabe nem como responder. Então, a gente, numa conversa nossa fora, né, informal, no trabalho, a gente começou a pensar que talvez muitos de vocês passam por isso. E a gente queria que vocês entendessem que vocês não estão sozinhas, vocês não são as únicas. Infelizmente, a gente tem uma porcentagem relativamente grande de casais com infertilidade sem causa aparente. E não tem quem diga, vai dar certo, não tem quem apoia. E esse é o nosso objetivo, que a gente possa, através de alguns profissionais, mostrar para vocês que há vários caminhos, seja a maternidade, você gestando, ou outras formas. Então, esse é o objetivo da gente estar aqui, a partir de hoje, com vocês, para que vocês se sintam acolhidas. Isso. E uma coisa importante que a gente quer sempre colocar, né, no nosso canal, nos nossos episódios, é justamente essa procura por informação. Porque durante o tempo que eu fui considerada tentante, né, que a gente estava tentando a maternidade, a tão sonhada maternidade, no meu caso específico, eu queria muito gestar. Eu queria ter esse prazer de gerar uma vida dentro de mim. Então, durante todo esse tempo, eu procurava, e eu não achava algo que fosse realmente voltado para mim, para as minhas, eu não achava resposta para as perguntas que eu tinha. Então, a gente, como a Sandra falou, num bate-papo informal, a gente falou, poxa, por que não ajudar, né? Por que não a gente criar alguma coisa para falar especificamente sobre esse tema? E aí, a gente conversando, né, e criando os tópicos, tudo. Sam, conta um pouquinho como é que foi para você decidir ser mãe? Na verdade, eu acho que é instintivo, né? Todas nós, logo que a gente está ali naquela fase de brincar de boneca, a gente já brinca de eu quero ser mamãe, a minha filhinha. E eu fui crescendo muito com isso, principalmente pelo fato de ser filha única. Eu queria poder ter uma família, eu queria poder ter pelo menos 2, 3 filhos. E aí, ainda namorando com o meu marido, aconteceu no final de 2010 da gente engravidar. E ali foi totalmente de surpresa, né? A gente não estava esperando, apesar assim, nós já estávamos ali com 26, 27 anos e foi uma surpresa. Engravidei, tá, e agora? E aí a gente ficou ali os dois. Na primeira ecografia, o Leandro estava comigo e é toda aquela emoção, né? Aquela emoção de ouvir o coraçãozinho batendo. Mas o médico, ele falou para mim, volta daqui 2 semanas, porque eu quero só confirmar uma coisinha, a gente já está desesperada, né? E aí, logo depois que a gente voltou, uns 15 dias depois, a gente descobriu que eram gêmeos.
Então a maternidade bateu a porta, não era simplesmente um bebê, eram 2. E aí foi, a gente ficou naquela euforia, mas infelizmente, mais um assunto que é tabu, a gente infelizmente teve uma perda gestacional. E aí o mundo desabou, porque a gente continuou tentando, até então era involuntário, foi um acaso de ter engravidado. E aí, depois a gente começou a tentar. E aí que vinha a pergunta, por que não acontece? Por que a cegonha não vem? E a gente se questionava muito. E as pessoas começaram a questionar, né? Logo depois nós casamos e o pessoal falava, uai, mas antes vocês engravidaram e agora vocês não quiseram, não querem mais. Então, assim, fica uma pressão por parte de todo mundo, né? Fica uma pressão, a gente quer, mas é algo que não é da nossa vontade, assim, não é algo que a gente tenha a possibilidade de realizar da noite pro dia. E esse é um problema, porque as pessoas acham que gravidez, quando você quiser, você vai engravidar. E o caminho é muito mais difícil, né? Quem Muito dera, mais né? longo. Se fosse assim, querer e conseguir. No meu caso, o que aconteceu? Eu vou abrir meu coração aqui. Eu nunca quis ser mãe. Eu não tinha essa pretensão, eu não tinha essa vontade de ser mãe. Era uma coisa que, assim, eu tinha muito medo, né? Então, quando eu comecei a namorar também meu marido, o Ricardo, eu tinha muito medo de engravidar. Era uma coisa assim. Até porque minha mãe sempre falava muito, meus pais, olha, primeiro sua profissão, se estabiliza na profissão. E eu tinha esse medo. E eu, involuntariamente, eu acho, ficou isso na minha cabeça. Olha, eu não quero engravidar, não quero ser mãe. Aí a gente namorou, noivou, casou. E quando a gente casou, logo de cara, no primeiro ano, o meu marido, o Ricardo, falou para mim, não, eu quero ser pai. Né? Vamos ser pai e tal. Só que eu queria curtir a vida. Eu queria aproveitar, eu queria viajar. Então, assim, eu fui promulgando isso. Então, foi 1 ano de casado, 2 anos. E de vez em quando esse assunto vinha, eu, não, mais um pouco, não. E as coisas iam acontecendo e a gente, assim, eu sempre colocava isso como segundo plano. Eu não colocava isso como uma meta de vida. Olha, eu quero segurar meu bebê, gestar, eu quero sentir a barriga. Nunca isso aconteceu comigo. Até que, quando eu completei 36 anos, uma vizinha minha, uma conhecida, ela engravidou. E eu fui ajudá-la a organizar o chá de bebê. Olha, já tinha quase 6 anos de casada, 5 anos de casada. Eu fui organizar o chá com ela. E, gente, foi assim, do nada a chave virou. E a chave virou de um jeito tão assim que eu fiquei louca, sabe? Eu falei, quero ser mãe. O bichinho da maternidade começou a te morder. E aí eu fui a uma médica ver se meus exames estavam ok. E ela falou, pode começar as tentativas, né? As tão famosas tentativas. E aí foi muito rápido, porque eu procurei em agosto, quando foi em dezembro, janeiro, eu engravidei. E aí a mesma coisa que você passou. Eu engravidei. E assim, inclusive a gente anotou um desses tópicos, né, sobre a ignorância que a gente quer engravidar, mas a gente não sabe de nada. De nada. Né? É muito assim, eu quero engravidar, engravidei, acabou. Não, tem muita coisa por trás. E aí eu lembro, como se fosse hoje, agora, um filme passando na minha cabeça. A gente estava na praia e aquela coisa, minha menstruação atrasou e eu fui fazer um teste de farmácia, fomos lá, escondidinho, eu e meu marido, buscar o teste e tal, e deu negativo. Bom, deu negativo, tá. Vida foi que dessa segue. vez, vida que segue. E nada deu menstruar, nada, né? Enfim, aí o tempo passou, a gente chegou na nossa cidade, que é no interior de São Paulo, e eu falei, não, tem alguma coisa errada, vou fazer um teste, um exame de sangue. Mas alguma coisa dentro de mim falava que eu estava grávida. Aquele sentimento, né? A gente sente. E aí, fui fazer o exame, e aí o exame deu positivo. Só, gente, que o que acontece, né? É muito profundo tudo isso, a gente vai falar sobre tudo isso nos próximos episódios. Mas assim, o meu primeiro exame de sangue deu muito baixo. E ninguém fala isso pra gente. Eu não sabia o que era um beta alto, beta baixo. Não sabia, pra ser bem sincero, não sabia nem o que era beta. Primeira vez que falaram, pra mim aparecia lá,
grávida, não grávida. Não grávida. Mas, na verdade, você vai olhar os números, né? São números, vários tipos de se exames. eles estão dobrando, se eles estão aumentando. É toda uma sequência que muita gente não sabe, né? Pois é. Acho que receber o positivo é isso. Vamos lá, daqui 9 meses, o neném você tem nasce. resultado. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu fiz, deu positivo, foi uma alegria. A gente divulgou para todo mundo. A gente fez uma festa, praticamente. E calhou de ser próximo, bem próximo mesmo do aniversário do Ricardo, meu marido. E aí, a gente resolveu que ia divulgar no dia do churrasco que a gente fez lá para ele, para comemorar o aniversário. E aí, divulgamos para todo mundo, eu falei para todo mundo, é aquela coisa toda. Por que não falar? Porque é uma alegria, é uma felicidade. É verdade. Você quer compartilhar. A gente também espalhou para Deus e o mundo. Pois é. E aí, passou, depois de 20 dias, eu tive um sangramento. E aí, só que antes disso, uma semana antes, a gente foi também ver o coraçãozinho, a gente viu o exame do coração, aquela emoção toda. Só que o médico em nenhum momento falou pra gente que os batimentos cardíacos eram fracos para aquela idade gestacional. Então, e antes disso, até eu tô lembrando aqui, eu fiz uma ultrassonografia e eu lembro que nessa ultrassonografia eu senti muito, sabe? Foi uma ultra que me machucou. E aí, mas até então o médico falou para mim, olha, volta, depois que a gente está vendo o saquinho gestacional, você faz outro exame para ver o coração. A gente fez outro exame, vimos o coração. Ok, fiquei aliviada, tudo certo. Só que aí, um belo dia, eu levantei para trabalhar, era uma segunda-feira, e aí eu acabei perdendo. Enfim, foi horrível, a gente vai falar mais sobre isso, sobre esses abortos espontâneos, né, que são tão sofridos. E eu falo para vocês assim, sabe, até hoje eu não superei essa primeira perda. É uma coisa que eu trabalho em terapia até hoje, porque eu falo, meu Deus, como ia estar? A gente fica se perguntando, né? Se eu tivesse ido adiante, os meus já estariam com 14 anos. Então já seriam adolescentes, já estariam, os meus ou as minhas, né? Já seriam adolescentes, então a gente já estaria vivendo um outro momento, né? Mas eu também acredito, Mari, que a gente tem que entender assim, as coisas acontecem como elas devem acontecer. O problema é que a sociedade não está preparada para as coisas acontecerem como elas precisam acontecer. Então é muita cobrança, essa questão da gente divulgar como aconteceu comigo, como aconteceu com você, ao mesmo tempo que eram pessoas nos ligando, nos mandando mensagem, parabenizando, era gente do outro lado chorando, dizendo, infelizmente, a gestação não evoluiu. Então, essa questão da cegonha não vir, ouvir esse perder no caminho é muito difícil, né? Muito difícil. E é uma jornada que as pessoas não entendem. É uma jornada que as pessoas acham que ou a gente está protelando, ou a gente simplesmente não quer, como você disse, eu te conheço há 13 anos e uma das nossas primeiras conversas você realmente disse, eu não quero ser mãe. Foi, né? eu lembro da gente na escola, né? Você toda empolgada, querendo ter, conversando com o professor Rafael, né? E eu não tenho essa vontade. Esse bichinho nunca me mordeu, né? Então, assim, a gente precisa entender que a cegonha, ela não vem na hora que a gente quer, infelizmente, né? E as coisas, elas precisam ir devagarinho, a gente precisa muito trabalhar o nosso psicológico, as pessoas precisam ter um pouco mais de delicadeza, né, um pouco mais de empatia, principalmente assim, se infelizmente você já passou por uma perda gestacional, as pessoas precisam ter um pouco mais de empatia. Não é um processo que da noite para o dia vai acontecer. Os médicos dizem que se for uma perda espontânea, um mês depois você pode tentar, Foi o que aconteceu comigo. Pode tentar de pode novo. continuar tentando, tá tudo certo, né? E aí o que acontece? Você começa a tentar, você tenta uma, tenta duas, tenta três, são vários testes negativos e aquilo mexe muito com a gente, né? Você imaginar que você pode estar grávida, faz um teste e vem lá não grávida, ou vem lá só uma listrinha, é muito puxado. Gente, eu já perdi as contas. Aqui em Brasília, que a gente mora,
tem um laboratório perto de casa. Eu perdi as contas de quantos exames eu tenho lá de beta-HCG que eu ia fazer escondido. Atrasava um dia minha menstruação, eu já estava lá. Às vezes nem atrasava, eu já estava lá para fazer o teste. E ia, e cada vez, cada negativo, era o mundo desabafo, né? E agora a gente percebe, assim, tem algumas pessoas famosas que infelizmente também passaram por isso, que também têm vontade de viver a maternidade, e a gente pensa, eles vivem num mundo, né, cor-de-rosa, que tá tudo certo, e a gente lê alguns depoimentos, a gente assiste alguns vídeos, que o sofrimento é igual para todo mundo, né? O sofrimento de não conseguir ser mãe, de não conseguir engravidar ou de engravidar e perder, o sofrimento é igual para todo mundo. Né? Porque a gente também, tudo à nossa volta hoje, principalmente hoje em dia, tudo que você quer, você luta, você corre atrás, você busca, você faz e acontece para ter aquilo que você deseja, de alguma forma, né? Seja um carro novo, bens materiais que eu falo, né? Uma casa, uma viagem, você vai trabalhar, você vai lutar, você vai conseguir. Agora, um filho é uma coisa que é além, é divino. Então não basta só você querer. Não é só você, a sua única vontade, né? Existe toda enfim, um mundo espiritual, né? Independente da crença das pessoas, né? Exatamente. Mas existe realmente uma força que vai ser na vontade dessa força, né? Vai ser no momento dessa força. Só que a gente não é preparado para isso. A gente, como você falou, a nossa ignorância é muito grande. Às vezes, o sentimento de raiva, de impotência, esses sentimentos tomam conta da gente porque a gente não entende que tudo tem o seu momento, né? Então, a gente tá indo nesse caminho para mostrar que as coisas podem dar certo, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você ficava, por exemplo, chateada, sentia raiva, aquele aperto no coração, quando você via alguém grávida perto de você? Você sentiu isso? Era uma raiva involuntária, né? Assim, óbvio que tem aquele sentimento de felicidade, principalmente quando era alguém mais próximo ali do ciclo social, mas vinha, né, uma pontinha de tristeza, uma pontinha de por que não comigo, né? Então eu senti por muitas vezes, e aí depois eu me pegava pedindo perdão, né, para Deus, porque pelo sentimento que eu tinha vivido. Mas também me perguntava, e por que não comigo? Né? Se todo mundo consegue, eu sempre falo que até um bom tempo, eu sempre falava assim, mas tem tanta gente que, né, às vezes nem quer, ou as drogas, né? Ou que às vezes foi só uma noite mesmo e engravida, porque a gente que tem um relacionamento já de tanto tempo, né, que tem essa vontade de ter uma família, por que não acontece? Então, realmente, esse sentimento, ele era mais forte do que eu. E eu lembro que nessa época da minha perda, começaram a surgir assim, várias pessoas próximas que engravidaram, várias pessoas que tiveram seus filhos, como eu disse, que hoje já são adolescentes, mas lá atrás, 14 anos atrás, eu me sentia a pior pessoa do mundo. Uma, por não conseguir engravidar, né? E a outra, porque eu tinha esse sentimento dentro de mim que, querendo ou não, gente, por mais que seja uma coisa voluntária, a gente está mandando energia negativa, né? E aquilo me deixava péssima, porque, assim, a gente não deseja mal para ninguém, não era isso de forma alguma, mas aquele sentimento de, poxa, tá todo mundo conseguindo e eu não, me deixava arrasada. Eu te perguntei isso porque eu sentia muitas vezes, assim, e ao meu redor foi uma coisa assim, quando eu perdi, daí 2017 eu fiquei na busca, tal, mas eu deixei rolar, que eu achei que fosse voltar. Sim, rápido, né? Aí quando aconteceu em 2018, quando começou 2018, todo mundo que eu convivia, sabe, na escola, minhas amigas próximas, minhas amigas distantes, todo mundo engravidou. E aí, era desesperador pra mim. Era uma coisa desesperadora pra mim. E ao mesmo tempo, eu sentia, eu ficava feliz, porque algumas das minhas amigas eu sabia que estavam tentando, e eu falava, nossa, então elas conseguiram,
mas ao mesmo tempo eu me sentia mal, me sentia bem mal. E nas conversas que eu tenho com algumas pessoas que não conseguem ou que também já viveram a experiência de engravidar, infelizmente a gestação não evoluir, o sentimento acho que é igual para todo mundo. O sentimento é esse de, poxa, eu fiquei feliz pela pessoa, mas não adianta. Ao mesmo tempo eu fiquei muito triste porque eu não consigo, né? E por mais assim que a gente pense, não é isso que eu quero sentir, o negócio vem e toma conta da gente. É involuntário. É involuntário, né? não é algo que... Quantas e quantas vezes eu chorando, me desesperando, e aí eu tinha que me reestabilizar, né? Me estabilizar novamente, porque eu recebia convite de chá de bebê, eu recebia convite de festa de 1 ano, eu olhava a criança na rua, eu lembro, teve um episódio engraçado, rapidinho aqui também para eu contar, eu lembro que foi um dia muito marcante para mim, porque eu tinha chorado muito, eu tinha recebido o convite do chá de bebê de uma amiga, e eu chorei muito, e aí o Ricardo chegou em casa, e a gente decidiu sair naquele dia. Fazer alguma coisa, acho que era uma sexta-feira, não lembro exatamente, mas vamos comer uma pizza. E nós fomos numa pizzaria perto de casa. E, na verdade, era um restaurante árabe. E aí sentamos nós dois lá para comer. Quando eu olho para trás, tinha uma moça, gente, eu acho, a moça saiu da maternidade, foi por recém-nascido comer. E ela já tinha, acho que 2 filhos, ou um filhinho pequeno. Sim. E eu olhei, ela linda, sabe? Porque a gente, quando tem filho, né? Apesar do cansaço e tudo, quando você quer ter um filho, você fica linda. Fica plena, plena, né? Pele maravilhosa, o cabelo brilhando. Pois é. E ela ali, com um bebezinho, eu olhei pro Ricardo e falava assim, não, fala pra mim, é comigo, né? Não é possível, é comigo que isso tá acontecendo. O universo ali, te mostrando, tá todo mundo tendo filho. E a gente vai falar sobre isso também. Quando a gente quer o universo, conspira também. Conspira, né? O poder da mente, da gente querer algo com muita intensidade. O poder da palavra, né? Da gente jogar pro universo o que a gente realmente quer. Mas, Mari, e a questão do tempo? Você se sentiu amedrontada pela questão da idade? Com certeza. Isso aí era o que mais me matava. Cada mês era uma arma apontada na minha cabeça, porque também a sociedade hoje é tudo muito voltado pra gente que é mulher, né? O homem, ele pode ser pai aos 90 anos, aos 80 anos. E a gente não. A gente tem sim, né, o relógio ali gritando. O relógio biológico, apesar da evolução da medicina, né? Mas ainda conta muito. E a cada mês que passava, cada exame que eu fazia, era desesperador, porque realmente os meus exames sempre foram muito ruins. Muito ruins. Então, eu me desesperei muito durante muito tempo. E eu peguei os meus, que eram bons. Aí que eu ficava mais desesperada ainda, porque os meus exames, até determinado momento, depois de 2011, os meus exames eram excelentes. Os médicos que me atendiam, os médicos pelos quais eu passava, eles me diziam, não, mas olha só, você tem exames excelentes, as taxas disso, as taxas daquilo, todas aquelas taxas que a gente também vai falar depois, os exames que são necessários, eles eram maravilhosos. Então, e você, quando você perdeu, você tinha quantos anos? Eu tinha 27. 27. Ela tinha super nova, né? Na sua idade. Só que aí que tá o problema. Essa história dos exames estarem ótimos, por um lado, me deixava desesperada também. Porque se tá tudo bem, se os exames estão ok, o meu ciclo sempre foi muito regular. Então, a gravidez foi porque, sim, esqueci um remédio um dia aqui, um remédio um dia ali. Mas, assim, em termos de ciclo, meu ciclo era perfeito. Eu sabia exatamente quando a menstruação viria. E eu me perguntava, eu pegava assim, me perguntando por que então que tá tudo ok, tá tudo ótimo e não acontece. E aí foi quando eu comecei a buscar informação. Informações que, infelizmente, como a gente falou no início, informações que numa consulta a gente não recebe. A gente só recebe algumas informações depois de muita luta, depois a gente já tá calejada, depois da gente já tá cansada de buscar o porquê, o motivo, né? Mas assim, durante muito tempo eu ficava, meus exames estão ok. Então eu marcava lá, né? Fazia lá a tabelinha, falava, opa, aqui tô ovulando.
E aí não acontecia. Então, essa questão dos exames, essa questão das falas de alguns médicos que logo acontece, eu acho que também eles precisam ter um pouco mais de empatia, sabe? Porque eles falam, eles dão esperança e eles estão vendo que a coisa não está acontecendo, então chegou a hora da gente fazer uma busca, a gente precisa ir mais a fundo nessa questão. Mas tem muita gente que não vai, tem muita gente que recebe ali, às vezes, uma negativa, ou fica esperando, não, tá tudo bem, fica esperando. Foi o que aconteceu e não comigo. acontece. No ano de 2017, logo que eu perdi, depois a médica falou, olha, é aquela velha frase, né? O aborto, ele não é normal, mas ele é muito comum. E a gente se apega a isso e fala, é porque foi a primeira gestação, Exato, por isso. exato. Né? Sendo a Exatamente. primeira gestação, então, tá tudo bem. É mais comum do que você imagina, né? Isso. Muitas mulheres passam por isso. Aí sempre tem aquela tia que fala, aconteceu comigo. Isso. A vizinha da mãe de não sei quem também perdeu. Só que no final das contas, se vocês não forem atrás, vocês vão ficar sem o neném de vocês. Porque tem muita coisa, tem muito exame que a gente vai falar, tem muito exame que não são de rotina, que os médicos não passam se você realmente não tiver chegado no limite. Então essas coisas, elas precisam ser mais divulgadas. E o que eu sempre falo, o nosso coração, ele grita, o meu pelo menos ele gritava, alguma coisa está errada e eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. E eu lembro, inclusive você falando de exames e tal, que o Ricardo falava para mim, não, deixa eu fazer primeiro. Isso é muito legal também, quando você tem um parceiro que é ponta firme, que está com você na busca pelo sonho, né? Ele se colocar à disposição para ser investigado também. Porque tem muitas pessoas aí que, né, homens que acabam transferindo a culpa só para a mulher. E mulheres também que só se culpam e não buscam, né, se existe algum problema com o parceiro. E tem gente que, assim, tem homens que a gente está em 2025, mas a gente ainda sabe que tem homens que vão sempre, justamente como você falou, vão sempre dizer, não, o problema é com você, mesmo que os seus exames estejam todos ok, ele não vai se dar ao trabalho de fazer os exames. E a gente sabe também que tem muita questão masculina, né? Sim. Então, se não tiver... exato, se não tiver um envolvimento do casal, você vai se culpar o resto da vida, se não conseguir, e o homem vai achar que a culpa é sua. Então, e aí é que a cegonha não vem mesmo, né? Aí é que a cegonha não vem. Psicológico também, como a gente sabe, eu passei por isso. Então, a questão psicológica, para mim, ela foi muito, muito, muito forte nessa questão da gravidez, né? Sim. E a gente vai falar também mais pra frente sobre isso. Mas eu lembro que ele foi fazer os exames e com ele estava tudo bem. Aí eu pensei comigo, então, realmente, agora é comigo. E aí eu fiz, né, me revirei do avesso, inclusive passei por uma cirurgia, que depois eu vou falar sobre isso. Essa cirurgia, inclusive, eu não contei, sabe, para ninguém, foi assim, foi tudo muito velado, porque, novamente, a questão da vergonha, da gente se sentir incapaz, de você ocultar e querer parecer que tá tudo bem. Tá tudo bem, que exato, isso, né? Exato. Graças a Deus a maturidade faz a gente amadurecer, né? Porque para que esconder? Por que não a gente colocar isso para fora e falar e contar e falar, olha, eu tô passando por essa dificuldade, me ajuda, você conhece alguém? Exato, gente, tantas pessoas que podem estender a mão, mas é como você falou, a questão da vergonha mesmo, a questão da impotência. E eu só comecei a falar sobre isso, sobre a minha dificuldade de engravidar, os meus problemas, os meus vários dias e noites de choro, de tristeza, acho que não faz 3 anos. Quando eu comecei a me sentir à vontade, quando eu comecei a observar que tem muita mulher que passa por isso. Sim. Né? Então, assim, eu comecei a dar o meu testemunho e falar que, às vezes, a gente não vai atrás, a gente não consegue alguma coisa justamente pela falta de informação. Né? Então, se a gente não tiver ali pessoas estendendo a mão, como você falou, às vezes você tem uma conhecida, um conhecido que conhece um médico, que conhece um embriologista, que conhece um geneticista. E isso que fez com que a gente, né? Agora a gente chegando mais pertinho do final aqui do nosso primeiro episódio, que fez com que a gente criasse o canal. É justamente para isso, para a gente
mostrar para você que está tentando, que está querendo muito, seja o primeiro filho, seja o segundo, seja o terceiro, sei lá, um filho que você quer, que você deseja gerar, que a gente vê assim, que verbalizar ajuda muito. Eu sou prova viva disso. Quando eu comecei também a colocar para fora, falar, e não só na terapia, porque a terapia é essencial, mas quando você você se coloca mesmo, parece que as pessoas aí, opa, até tomam um pouco mais de cuidado também, porque é delicado, mais delicadeza, né? Para falar. Isso. Né? E eu tenho, assim, nos últimos 2 anos, eu tive algumas pessoas ao meu redor que já tinham filho, mas infelizmente teve uma perda e aí tentou, não consegue, não estava conseguindo. Então, assim, está muito mais perto do que a gente imagina. Às vezes a vizinha, às vezes uma colega de trabalho, como você disse, que acha que está tudo bem, que tem um casamento perfeito, que tem uma vida perfeita. Às vezes no interior dela tem lá né, uma tristeza, tem lá um sentimento de culpa, de impotência, um sentimento de eu não vou conseguir nunca, né? Então esse é o objetivo, que a gente mostre para vocês que o caminho é longo. A gente não vai mentir, o caminho é longo, o caminho é cheio de espinhos, é cheio de pedras, mas quem sabe vai dar certo, né? E a gente vai trazer para vocês pessoas aptas, né? A gente está contando aqui da nossa experiência pessoal, mas a gente quer trazer para vocês pessoas que possam mostrar um pouquinho de luz, que possam dar uma esperança. Sim, para todo mundo, né? Então é isso, gente. Por hoje a gente quer agradecer. Obrigada. Não esquece. Curte, compartilha, comenta, coloca lá suas perguntas, o que vocês querem ver mais por aqui, né, também. Instagram, Cadê a Cegonha 25, segue a gente lá, a gente vai dar algumas diquinhas para vocês também. O objetivo é que vire uma grande rede de apoio, que vire uma grande rede entre amigas. Né? Então a gente quer que você se sinta acolhida, por mais que esse seja o primeiro episódio. Se tiver pergunta, a gente vai ali no direct, a gente vai conversando para a gente poder já abrir e acalmar um pouquinho a mente e o coração de vocês. É isso aí. Obrigada e cadê a cegonha?